Graça e paz, igreja. Uma boa noite a todos. Que Deus te abençoe. Você que nos acompanha pela internet também. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao seu coração. Que eu seja apenas um instrumento de Deus para transmitir aquilo que eu creio que o Espírito Santo já preparou para mim, para você. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial. Você não está aqui por acaso, você está aqui por um propósito maior de Deus para a sua vida. Eu fiquei pensando, esses dias, o pastor Ramires me deu essa missão de poder estar aqui com vocês, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Ramires, pela vida do pastor Dárcio, pela igreja, por essa acolhida que tem nos dado a mim e a minha família. Somos muito gratos ao Senhor e pela confiança de poder estar aqui também com essa responsabilidade de transmitir aquilo que Deus tem para nossas vidas nesta noite. Fiquei preocupado também hoje pela manhã, porque foi feita uma pergunta, quem estava no culto de quarta-feira, e apenas 6 pessoas levantaram as mãos. Então eu fiquei pensando, será que os irmãos ficaram com receio de levantar as mãos, fazer alguma pergunta a respeito do culto, ou se realmente os irmãos vieram no culto na quarta-feira e aí depois ficaram no domingo pela manhã em casa. Então nós precisamos rever algumas coisas, porque o tema foi exatamente falando sobre a importância da igreja na vida do crente. E aí depois os irmãos ouvem a palavra e aí não vem mais, não vem no culto pela manhã. Falei, oxe, perdeu o sentido? Ou será que nós não entendemos o que a palavra nos ensina a respeito disso? E mais curioso ainda, é que eu fiquei pensando, no início de dezembro, foi me dado um tema falar sobre serviço. E aí hoje, de novamente, falando sobre serviço ao próximo, agora mais especificamente falando sobre serviço ao próximo. Eu fiquei pensando, será que a igreja não entendeu sobre serviço? Será que ainda há alguma coisa que Deus quer nos ensinar a respeito de serviço? Será que temos alguma coisa que ainda precisa ser despertado? E aí eu chamo a sua atenção, o seu carinho, aí para que você fique atento. Porque essa igreja, como vocês viram aqui, já nos recados, aqui com o pastor Dárcio, pastor Jason, a igreja tem um planejamento para 2025 bem apertado, onde a igreja espera contar com todos dessa igreja. Todos vocês que estão aqui, aqueles que não estão aqui hoje, a igreja conta com você, porque faz parte dessa igreja. Essa igreja não é apenas, como nós falamos, uma organização, mas ela também é um organismo. E nesse organismo vivo, cada um de nós somos membros que compomos a igreja do Senhor. E para que a igreja do Senhor ela cresça, ela avance mais e mais, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos fazer a obra. E a Bíblia diz que quem lança a mão do arado não olha para trás. E isso não é só no sentido de perder a fé, mas também no sentido de avançar, de cumprir a missão da igreja. Eu creio que os irmãos conhecem bem a visão da igreja, A visão da igreja foi fundada, a visão que a igreja continua com ela ainda, que a igreja tinha a visão do quê? Evangelizar. O que mais? Olha, nós vamos projetar na próxima vez a visão da igreja, tá? A igreja está lá fora, se vocês quiserem olhar depois, quiserem não, olhe, dê atenção ao que está escrito lá. A igreja tem a visão, ela nasceu com essa visão de evangelizar, de servir, de acolher, de transformar vidas, de adorar a Deus e de amar pessoas. Essa é a visão da sua igreja, essa é a visão que eu e você precisamos carregar no nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre serviço ao próximo. Então, serviço ao próximo envolve isso, envolve tudo aquilo que está escrito lá: evangelizar, servir, acolher, transformar a vida das pessoas, vir à igreja para adorar a Deus, mas também amar as pessoas. Aunque seja essa a nossa missão
o nosso propósito para qual Deus nos chamou aqui. E eu quero usar como texto básico desse tema, serviço ao próximo, carta de Pedro, no capítulo 4, creio que os irmãos vão projetar aqui, mas carta de Pedro, capítulo 4, o apóstolo Pedro nos ensina a respeito disso, tá? Desse serviço. Há muitos textos na Bíblia que nós poderíamos usar como base, mas eu quero usar o texto de Pedro. Da última vez que eu falei sobre serviço, eu usei o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, e hoje eu quero usar o texto de 1 Pedro, capítulo 4, do verso 9 ao verso 11. Tá? Depois nós poderíamos usar alguns outros versos, mas a palavra do Senhor nos instrui, nos ensina a respeito, né, desse cuidado nosso, como nós devemos proceder. E ele diz assim: seja... está aqui. Fica mais fácil, para nós lermos tudo numa mesma tradução. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos... Para servir quem? Administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor, entendendo que o Seu Deus tem um propósito, Deus, para a Sua palavra, e que ela, Deus, alcance, Deus, o meu coração, o coração de cada um aqui, para que nós possamos, ó Pai, Te servir da melhor maneira possível, que nós possamos servir o próximo, Pai, que nós possamos entender, ó Pai, que isso é um chamado, é uma missão que o Senhor Deus tem para cada um de nós, e que essa igreja, Senhor, possa cumprir, ó Pai, essa Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e Pedro, ele escreve esse texto num contexto de perseguição da igreja, num contexto de dificuldade, totalmente contrário ao que nós vivemos hoje. Tá? Naquele tempo a perseguição era muito grande. Tá? Pedro ele vai escrever esse texto mais ou menos na era de Nero, tá? O imperador Nero. Para quem conhece a história sabe que Nero não diminuiu o peso da mão, da perseguição, tá? Ele foi capaz de colocar fogo na própria Roma, destruir a cidade para culpar os cristãos. Tá? Era um homem sanguinário, era um homem capaz de matar sua própria família para que ninguém ficasse no poder no lugar dele. Nero era aquele cara que não dava trégua para quem pregava o evangelho, para quem cria em Cristo, para quem falava. E Pedro está falando nesse período, ele escreve essa carta para ajudar, aconselhar, orientar os cristãos daquele tempo a perseverar, a permanecer firmes, a ajudar os outros que estavam passando também por momentos difíceis. Não era para desistir, era para continuar, era para ir em frente, era para prosseguir. Então é um período totalmente diferente do nosso. Hoje nós falamos sobre missões aqui, os irmãos relataram aí, muitos países não pode falar do evangelho, não pode pregar o nome de Cristo, pessoas estavam presas, como já foi falado aqui pelo pastor Luiz, foram soltas recentemente, tá? Mas por causa do quê? Da perseguição ao evangelho de Cristo. E aquele tempo era assim, e só que naquele tempo eles eram mais agressivos, Nero foi mais agressivo ainda, capaz de sair matando as pessoas, matando os cristãos de várias formas. Então, hoje nós temos o privilégio de poder
viver isso, falar do Evangelho, viver o Evangelho, nos reunirmos num lugar totalmente aberto, acessível a todas as pessoas, sem nenhuma preocupação de perseguição no nosso país. Que privilégio nós temos, que coisa boa nós temos. Mas não sei se por essa facilidade ou se por coisas da nossa cultura, do nosso tempo, da nossa geração. Naquele tempo o Evangelho crescia muito mais, muito mais pessoas se convertiam a Cristo Jesus. E eu acredito, eu sou levado a pensar que nós nos acomodamos, que nós estamos acomodados à nossa vida e por isso nós não fazemos o que eles faziam, que era ir pregar o Evangelho para as pessoas, mostrar a realidade que o ser humano se encontra sem Cristo Jesus. Que Paulo vai dizer, mortos em seus delitos e pecados. E Pedro, quando ele escreve esse texto, ele começa no versículo 9, falando sobre sede hospitaleiro. Por que Pedro vai buscar essa palavra ser hospitaleiro? Porque era tempo de perseguição, era tempo da dispersão, as pessoas saíam das suas cidades porque eram perseguidas, e elas precisavam ser acolhidas, e Pedro está dizendo, acolhe as pessoas, receba elas nas suas casas, cuide delas. Então, aquele tempo, o povo estava de uma forma difícil, porque carregava a mochilinha, de repente, né, como foi dito aqui, só com uma malinha, uma mochila, e vai chegar, vai para uma outra cidade, e vai viver talvez nessa cidade por um período indeterminado, sem poder carregar as coisas da sua casa, e precisaria ser recebido nas casas das pessoas. Né? E onde ia ser recebido? Nas casas dos cristãos. Trazendo isso para nossas vidas, tá? E aí, a última frase dele, ele diz assim, e não sendo reclamão. Receba, cuide deles e não reclame. Ainda, era para fazer isso sem nenhuma reclamação. Que coisa extraordinária, Pedro está pensando, o Evangelho, irmãos, é uma coisa transformadora, é uma coisa tão linda, que em meio a todas aquelas perseguições, o Espírito Santo estava dizendo, olha, receba as pessoas, cuide delas e não reclame. Eu sei que aqui na igreja, aqui nas famílias da igreja, São Mateus não tem esse problema de alguém reclamar de alguma coisa, tá? Mas eu venho de tempos de igrejas, né? Não que eu seja velho, né? Que as pessoas às vezes reclamam, mas só eu faço. Tudo é eu. Ninguém se importa. Estou cansado. Não quero mais esse ministério. Pastor Darcio, olha, por favor, ano que vem, coloca outra pessoa que eu não quero mais participar disso aqui. E aí eu faço uma pergunta. Você se considera um servo de Cristo? Acho que não, né? Levante sua mão. Você considera um servo de Cristo? Você quer servir a Cristo, servir a Deus melhor esse ano de 2025? Então olha para o seu irmão e diga para ele, como eu posso te servir? Porque Deus, irmãos, nós só servimos Deus quando nós servimos as pessoas. Não tem como você servir a Deus se você não servir as pessoas. Então você precisa aprender que é vocação, missão, chamado seu, servir Deus servindo pessoas. E Jesus nos ensina isso lá em Mateus capítulo 25, quando ele vai ensinar, olha, se tu me veres com fome e me deres de comer, se me veres com frio e me vestires e tal, se você fizer a uma pessoa, a mim você está fazendo. Então é papel nosso, é missão nossa, servir uns aos outros. Por isso que o tema é serviço ao próximo.
Nós não fomos chamados para ficar de braços cruzados. Nós fomos chamados para estender as mãos. Nós cantamos aqui a música Abraça-me, abraça-me. Você queria um abraço do Senhor, não queria? Você cantou isso, você declarou, eu declarei isso. Abraça-me. Mas como é que nós nos sentimos abraçados por Deus? Quando um irmão chega e nos abraça, nos acolhe, aí você se sente abraçado por Deus. Porque Deus se manifesta em nós, através de nós. Por isso é tão importante você entender que servir a Deus é algo que te leva você a servir o próximo, a servir as pessoas. Nós não vamos servir a Deus, é impossível você servir a Deus se você não aprender que você precisa servir ao próximo. O verso 10, ele nos ensina, ele nos faz ir um pouquinho além, dizendo que nós recebemos de Deus o quê? Recebemos de Deus o quê? Dons. Para que serve dons? Para quê? Você serve a Deus com seu dom? Sério? Prega para Deus para mim. Você tem o dom de evangelizar, evangeliza a Deus. Eu posso evangelizar a Deus? Eu posso dizer, Deus, senta aqui que eu vou evangelizar o Senhor? Eu posso dizer, eu posso comover Deus com meu louvor? Eu posso hospedar Deus? Só quando eu hospedo pessoas. Só quando eu estou atendendo necessidade das pessoas. Eu não prego para Deus. Eu não evangelizo Deus. Eu não posso fazer nada. Deus é Deus comigo ou sem eu. Com você ou sem você. Com essa igreja ou sem essa igreja, Deus continua sendo Deus. Pleno. Você não usa de misericórdia para com Deus. Você não faz nada com seus dons para Deus. Só que também você não faz para você mesmo. Tá? Você não evangeliza você mesmo. Você não é misericordioso para com você mesmo. Você é cuidadoso de você, você é bom com você. Você ama a si mesmo. Mas o nosso dom serve para o outro. Ele é estendido a outro. E Pedro está dizendo, olha, vocês receberam muitos dons, vários dons, significando o quê? Que nós somos diferentes, que nós estamos num contexto em que ninguém tem todos os dons e que nós precisamos um do outro. E como é que nós recebemos isso? Quando nós somos servidos e quando nós servimos. E a igreja de Cristo, ela tem passado por um momento talvez difícil sobre isso. Por quê? Porque muitas das vezes você perguntar para a pessoa, o que você vai fazer na igreja hoje? Ela diz, eu vou adorar a Deus e vou receber de Deus algo. E você até recebe. Mas para que você receba algo, você precisa também doar. O pastor Dacio chegou a comentar sobre isso. Você precisa dar a Deus. Você precisa vir com um coração disponível para Deus. E como é que você vai fazer isso? Quando você vem, se encontra com seu amado, com seu irmão, e abraça ele e diga, que bom que você está aqui. Que alegria poder receber você aqui. Que bom rever você. Como eu posso te ajudar? Você perguntou isso, como eu posso te servir? Como eu posso cuidar de você? Então nós precisamos, irmãos, aprender a olhar para a palavra de Deus, e Jesus, ele nos ensina, exemplifica isso. Jesus desenha as coisas para nós, para a gente poder fazer. Nós às vezes ensinamos, falamos, né? Jesus não, Jesus é mais além, né? Ele fala, ele ensina, ele exemplifica, e se necessário for, ele desenha, para que você entenda o que ele quer dizer, né? E quando ele fala de serviço, se nós olharmos lá para, quando Jesus lava os pés dos discípulos,
ele fala para os discípulos essa necessidade, ele exemplifica isso lavando os pés dos discípulos, tá? E ele pergunta para os discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Ele não só ensinou, ele não só falou, ele não só exemplificou, ele perguntou: vocês entenderam? Bem-aventurado se vocês fizerem o que eu fiz. Então não adianta só nós sabermos. É bonito, temos que servir uns aos outros. Aprendemos, creio que você entendeu. Você precisa servir o outro. É princípio bíblico. Servir um ao outro. Servir ao próximo. Mas existe uma distância em saber, reconhecer essa necessidade e fazer o que a Bíblia diz. Porque se nós não fizermos, não valeu de nada. Não terá sentido nenhum. Não terá valor algum. Eu posso saber tudo, mas se eu não fizer, de nada me adianta mais. Deus não vai me honrar, porque eu sei. Eu preciso praticar. Eu preciso. Você que não levantou a mão, você já visitou um casa em casa da igreja? Uma célula da igreja, como você quiser chamar? Eu quero pensar com você, levar você a pensar na necessidade de você conhecer o casa em casa. Eu fui à casa da Dona Lourdes. Quem conhece a Dona Lourdes aqui? Algumas mãozinhas, né? Que recepção, que hospitalidade que eu recebi ali naquela casa. Tremenda. Eu não vi o Sérgio aqui hoje, mas a Chay está aí, tá? Casa do Sérgio, quem não conhece a Dona Lourdes, é casa do Sérgio, casa da Chay que está aí. Então, mas que hospitalidade. Nós fomos recebidos naquela casa, fomos abraçados, fomos servidos. Ali havia o quê? Hospitalidade. Ali houve uma interatividade de amor, de cuidado um para com o outro acontecendo naquela casa. Ali houve um compartilhar da palavra, mas também um pensar como nós vamos fazer isso, como nós vamos desenvolver isso, como nós vamos praticar isso, como nós podemos praticar a palavra de Deus, como nós podemos colocar em prática na nossa vida sobre isso. Às vezes nós somos acomodados a não dar um passo além. O casa em casa é uma extensão da igreja. A célula é uma extensão da igreja. E lá até facilita você, às vezes, exercer seu dom. Todo mundo falou. Todo mundo abriu a boca. Falei, ai, que legal, o pessoal compartilha. O pessoal fala. Tem, claro, lá tem mestre, tem apóstolo, né, que me falaram. Tem profeta lá na casa, lá no encontro, né, lá no casa em casa da Cadachai. Mas, irmãos, foi uma coisa tremenda, muito gostoso. Fui até convidado a estar na próxima, só que já não mais na casa da Dona Lourdes, né? Agora eu vou conhecer uma outra casa. E aí, como eu sei que esse casal está aqui também, e eles vão deixar eu ir lá na casa deles, agora eu sei que eu vou ser bem hospedado lá, hein? Senão eu volto aqui e falo para o pastor Dácio que, a recepção não foi igual a da Dona Lourdes, mas eu creio que sim, tá? Pode ser uma brincadeira, tá? Mas é isso aí, irmãos. A IBSM, ela conta com cada um de nós para alavancar esse ano de 2025.
Nós queremos fazer diferença, mas como é que nós vamos fazer diferença se nós não entendermos? Porque a igreja precisa de quê? De pessoas, voluntários, para o serviço da igreja. O servir ao próximo não é apenas aqui na igreja, você pode servir ao irmão aqui na igreja. Hoje mesmo no culto aqui, nesse momento de encontro, temos alguns dons sendo praticados aqui, sendo exercido aqui. Eu estou pregando a palavra, eu estou proclamando a palavra. Os irmãos cantaram aqui, tocaram aqui na igreja, os irmãos oraram aqui na igreja. Mas nós temos muito mais dons nas cadeiras do que vindo exercer no culto. Por quê? Porque a missão da igreja maior não é aqui dentro, é lá fora. É ao sair daqui e ir adiante. Por isso Deus distribuiu dons diversos, diversas formas, para que nós possamos servir o outro, complementar o outro, ajudar o outro a crescer naquilo que nós não temos. Nós temos pessoas aqui que são hospitaleiras, como eu disse, a Dona Luz foi muito bem recebido, acolhido. Tem pessoas aqui que chegam, pessoas aqui, elas vão acolher essas pessoas, vão cuidar dessas pessoas. A igreja tem ministérios para isso, tem pessoas para isso, para o louvor, para o cuidado, aí para a cantina, tem o ministério de adoração, tem o ministério de mulheres, de jovens, crianças, adolescentes, mas tem muitos dons ainda sentados nos bancos, nas cadeiras, né? Que não estão sendo exercidos, que não estão sendo praticados. E nós devemos praticar, porque Deus não deu ele para ficar. Lembra da parábola? Aquele que recebeu 5 talentos, ele multiplicou 5. Quem recebeu 2, multiplicou? Vou ajudar vocês, tá? E quem recebeu 1, multiplicou? Nada. O que a parábola nos ensina? Aquele que não multiplicou, até o que ele tinha, que era 1, foi retirado dele, e ainda foi lançado num lugar de trevas, num lugar de dor, de sofrimento. Por quê? Porque ele não cumpriu com aquilo que havia dado a ele. Então, quando nós recebemos dons, é para nós exercermos dons, e a igreja conta com você. Você é chamado para servir o próximo, para cuidar das pessoas. Deus, irmãos, Ele te dá dons diferentes para que você exerça. Já pensou a igreja caminhando só fazendo uma coisa? Todo mundo só canta na igreja dessa. Vamos ter culto só de música, só de louvor. Ah, não, a igreja não tem cantor, não tem ninguém que toca, então nós vamos só orar na igreja. Não dá, a igreja não dá para caminhar só numa direção. A igreja tem múltiplos ministérios. E aí talvez alguém diga: pastor, mas olha, vou abrir aqui um parênteses aqui, tá? Do nosso caso em casa dessa semana, tá? Onde alguém compartilhou dizendo: olha, eu estive na igreja, nós chegamos na igreja, ficamos um período, e depois nós nos sentimos, assim, foi esfriando de novo, e aí nós afastamos da igreja. A gente não sentiu, assim, parece que a gente não foi bem acolhido. Depois eles voltaram, e hoje está uma bênção, glória a Deus. Eu disse para eles: Deus vai usar vocês nessa área. Se vocês sofreram, se vocês sentiram falta de alguém que sentasse, acolhesse, cuidasse de vocês, a ponto de vocês se esfriarem e ir embora, significa que vocês não querem que ninguém que chegue na igreja agora passa pelo que vocês passaram. Então Deus pode usar vocês nesse ministério. E é assim que acontece. Ah, eu não me senti amado. Então ame as pessoas, faça a diferença, mude, exerça. Havia um pastor que ele dizia, né, que quando Deus dá a visão, Deus também dá a missão. Se Deus te dá uma visão de que a igreja precisa de alguém que receba, abrace pessoas numa certa dificuldade que ela chega, deficiência que às vezes não tem sido alcançado ainda, de repente Deus quer te levantar nesse ministério, Deus quer te usar nesse ministério.
Deus quer que você seja o instrumento dele para fazer diferença na vida das pessoas. Aqui nós temos pessoas que são misericordiosas, que contribuem, que auxiliam nas necessidades. São pessoas generosas que ajudam pessoas. Mas será que nós estamos fazendo? Todos estão envolvidos na mesma missão, no mesmo propósito? Toda a igreja está envolvida nisso? Toda a igreja está comprometida em ajudar o próximo? Não só aqui dentro da igreja, mas fora da igreja, que é muito mais fora da igreja ainda. Se nós queremos complementar todas essas cadeiras, nós precisamos ir lá fora. E usar, permitir que, ou seja, dar a Deus a direção para que Ele use o nosso dom que Ele já nos deu. Nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas capacidades, para que nós possamos ser bênção na vida das pessoas. Nós queremos, a igreja quer, eu creio que você quer, você sonha em ver essa igreja abençoando vidas. Hoje alguém disse, conversando, num bate-papo, né? O que você acha que nós podemos fazer para melhorar na igreja? Eu falei, olha, tem gente querendo avançar, tem gente querendo melhorar, então vamos melhorar, vamos nos colocar. E alguém mais esperto falou, peraí, deixa eu sair devagarzinho daqui, porque esse negócio aqui eu vou pensar, tá? Mas é importante, irmãos, que nós tenhamos a coragem, a sensibilidade de querer fazer alguma coisa, de querer praticar aquilo que Deus nos ensina, que Jesus, que é o nosso modelo, faz, tá? Nos ensinou. O Ed René, ele tem uma frase que ele diz, nunca deu nada quem deu tudo que nada deu de si mesmo. Você pode, vou pegar o exemplo do Darcy, que fica mais fácil, né? O Darcy pode pegar a igreja aqui, e pegar os irmãos e falar, olha, vou fazer isso. Mas se o Darcy não pegar só o cuidado das pessoas e fizer, mas ele não cuidar das pessoas, não adiantou de nada para ele. Ele precisa fazer a parte dele. Ele precisa também dar de si mesmo. Eu preciso fazer isso. Não adianta eu só falar, eu tenho que fazer. É o que eu disse para vocês, Jesus ele não ensinou apenas, ele exemplificou. Jesus ele desenhou para que as pessoas pudessem entender. Ele deu a missão para os discípulos, e ele disse, olha, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então há uma preparação, foi falado aqui, vai ter dia 15, um dia de preparação aqui para a liderança, de capacitação, mas também vai ter para a igreja. A liderança da igreja não está pensando só nela, está pensando na igreja total. Então nós precisamos também olhar para isso de alguma forma e poder entender isso. Irmãos, é impossível nós servirmos a Deus sem servir pessoas. Quando nós magoamos o nosso irmão, o próximo, tá? Eu vou tirar a palavra agora, não vou nem usar o irmão agora. Quando você magoa alguém, você fere alguém, você fere Deus. Não dá para você odiar pessoas e amar Deus. Você precisa primeiro amar pessoas, para que então você possa amar Deus, porque Deus é amor, e se Deus está em você, precisa gerar amor em você, precisa gerar amor em mim, precisa gerar amor em nós. A igreja de Cristo precisa ser uma igreja que ame. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, o que acontece? Havia muitas pessoas em volta de Jesus, multidões seguiam Jesus. Dificilmente você vai ver Jesus sozinho. Jesus, quando ele está sozinho, porque ele já retirou-se para ter um momento a sós com o Pai. Mas na maioria, onde Jesus estava cheio de pessoas. E Jesus servia as pessoas.
Jesus ia onde as pessoas estavam. A minha missão, a sua missão é ir também onde as pessoas estão. Apresentar o evangelho da salvação para elas. Mas também não adianta você chegar lá e ver a pessoa está precisando de algo e você diz, não, mas eu vou falar só de Jesus para ela. Primeiro supre a necessidade dela. Cuide dela. Porque as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Não dá para nós sermos briguentos por aí e chegar aqui na frente da igreja e querermos cantar ou pregar ou ensinar. Precisamos ter atitude que corresponda àquilo que nós estamos falando ou vivendo. Aqui na igreja eu tenho certeza que quando nós falamos de exercer dons, serviço ao próximo, eu acredito, tá? Que tem pessoas aqui na igreja, dessa família grande que é a IBSM, de que tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, de arrumar a sua casa, porque às vezes está com problema, passando um momento de enfermidade, talvez até na idade, na limitação, que às vezes está precisando de alguém para ir lá e limpar a casa dela, lavar uma louça, lavar uma roupa, levar ao médico. Então nós temos pessoas precisando de ser servidas, necessitando de que nós usemos os nossos dons. Homens, né? Quando a gente fala de casa, né? Lavar roupa, louça, arrumar uma casa, os homens sempre se excluem, né? Acho que isso é serviço das mulheres. Ele só faz nas casas dele com as janelas fechadas. É assim ou não é? Pelo menos não dá acesso para a rua, né? Para ninguém ver, né? Mas os homens também, então, a gente tem sempre aquela coisa, né, que alcança o homem, né? De repente, essa pessoa está precisando do quê? Carpir o terreno dela, que às vezes está com aqueles matos lá, precisando ser cuidado. Fazer uma reformazinha na casa. Pintar a casa. De repente quer pintar a casa, mas não tem condições. Precisando de ajuda. E aí esses homens, braço forte, lutando boxe aqui na igreja. Imagina isso aí com um rolo, pintando a parede. Que bênção que vai ser. Vai ajudar essa irmãzinha. Vai chegar lá na casa dela, bibi, cheguei, pega lá, vou te levar no médico hoje, vou te levar na sua consulta. Sirva, irmãos, sirva as pessoas, cuide delas, ame, exerça seus dons, faça alguma coisa. Porque a partir de que nós começamos a servir a Deus, irmãos, servir as pessoas, nós vamos estar servindo a Deus. Eu quero caminhar com vocês entendendo que servir, irmãos, é um mandamento. Servir é mandamento de Deus, não é opção. Aí eu escolho servir. Deus já ordenou. Você tem que amar o próximo. Amar o próximo envolve em serviço, em cuidado, em atitude que corresponda ao amor que você tem por ela. Então, servir é uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus para mim e para você. Segunda coisa, servir, irmãos, é uma bênção. Que coisa extraordinária é quando nós servimos alguém. Servir, irmãos, é algo que nos faz feliz. Quando nós fazemos alguma coisa e você vê a alegria daquela pessoa, a gratidão dela, você se sente também realizado. Às vezes muito mais do que se ela tivesse feito para você. Como diz o apóstolo Paulo, mais bem-aventurado é dar do que receber. E às vezes nós achamos que receber é bom. Porque você ainda não descobriu o privilégio que é de dar. Porque quando você recebe é porque você está precisando, mas quando você dá é porque você tem, e aí você está dando daquilo que você tem. Então é muito melhor ter para doar do que ficar necessitando das pessoas. Eu não estou falando aqui apenas de dinheiro, nós estamos falando aqui de serviços gerais, um serviço pleno nas necessidades de cada um.
Eu não preciso ir lá na casa do Rubens para dizer: ô Rubens, eu vou pagar sua conta de luz, porque eu sei que ele tem dinheiro, então eu não vou lá servir ele com dinheiro, pagar a conta dele. Mas de repente tem algo que eu posso fazer pelo Rubens. Então nós precisamos entender que no propósito de Deus, servir, irmãos, é bênção. Por isso que Jesus servia com tanto entusiasmo, com tanta alegria. Ele ensinou os seus discípulos a servir. Diz: olha, vocês vão servir uns aos outros. E quando eles quiseram se achar quem é o melhor, quem é o maior, aí Jesus diz: olha, pegou uma criancinha e colocou lá, diz: olha, quem não fizer como essa criança, não é grande no meu reino. Quem não quiser ser o maior, precisa ser servo do outro. Então, se nós queremos, irmãos, ser bênção, ser abençoado e abençoar pessoas, nós precisamos servir, tá? Sabe uma coisa interessante que o serviço nos ajuda? Crescimento na fé. Você vê que a pessoa fala: eu estou precisando fortalecer minha fé, ora pelo fortalecimento da minha fé. Aqui não tem essas coisas, né? Mas eu já passei em alguns lugares que tem, tá? Ore pela fortalecimento. Ando meio fraco na fé. Sabe por quê? Porque não está servindo. Porque se servir, a fé aumenta, cresce. Porque você vai começar a ver o poder de Deus agindo através de você, em você e na vida das pessoas. E aí você vai sendo mais fortalecido e você vai querendo fazer mais e mais e mais. E quando você vê, você está lá em cima. Sua fé está, você não quer perder mais um culto, você tem prazer em estar na escola bíblica, você chega para o pastor Dácio e diz: pastor Dácio, como eu posso servir na igreja? Eu quero servir em algum ministério, me ajuda, me envolva, me coloque em algum lugar, me diz aonde eu posso cuidar. Então a sua fé é fortalecida, você cresce espiritualmente. Quando nós lemos Paulo escrevendo lá para os diáconos, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, ele vai ensinar sobre isso. Os diáconos tinham o papel o quê? De servir. E servir fazia com que eles se fortaleciam cada vez mais. Eles ficavam mais fortes na fé, mais perseverantes. Então é muito importante nós servirmos, irmãos, porque a nossa fé é acrescida. Servir é um chamado, irmãos, e nesse chamado, se nós não exercermos com amor, com gratidão, o verso que nós lemos aqui, irmãos, é no capítulo, verso 9, em diante, mas se nós voltarmos um verso atrás, o verso 8, ele nos ensina, dizendo assim: sobretudo, amem-se, para que eu exerça os meus dons, eu preciso aprender a amar. Eu preciso exercer com amor. Porque só aí produz um crescimento. Só aí nós vamos conseguir praticar isso. Então nós precisamos amar. E como é que nós fazemos isso? Amando as pessoas, amando a obra de Deus, amando o serviço de Deus, amando o reino de Deus, amando uns aos outros. Nós precisamos crescer cada vez mais. E por que então nós devemos servir? Por que você acha que você precisa servir? Por que a Bíblia diz que você precisa, eu preciso, você precisa, a igreja precisa servir pessoas, servir ao próximo? Porque tem muita gente precisando de ajuda. Tem muita gente necessitada de um auxílio, de um abraço, de um cuidado, de um acolher, de uma esperança plena em Cristo. A igreja tem, irmãos, nas suas mãos, na sua alma, no seu coração, a esperança, a solução para a necessidade da humanidade. A igreja está plena em Cristo, mas ela precisa compartilhar disso lá fora. Ela precisa colocar isso em prática. Há muitas pessoas precisando. Por isso nós precisamos servir. Não é porque eu quero. É porque há necessidade lá fora. E essa necessidade só vai ser suprida quando nós despertarmos do nosso comodismo como discípulo de Cristo. A partir que nós
Venhamos a sair dessa zona de conforto nosso. Às vezes nós estamos acomodados. Saímos de casa, vimos a igreja, sentamos, assistimos um culto e voltamos para a nossa casa. O que você fez para Deus nessa semana? Fui à igreja. Grande coisa. Qualquer um pode fazer isso. O que você fez para Deus? Como você serviu a Deus? Eu preciso, você precisa, a igreja precisa servir pessoas. E a igreja quer fazer isso. A IBSM, na sua liderança, quer fazer isso. 2025 seja um ano diferente. Seja um ano que nós possamos fazer mais do que nós temos feito. A igreja conta comigo, conta com você. A igreja quer avançar. A igreja quer ser conhecida não apenas na placa lá fora. Não apenas porque tem um louvor maravilhoso no culto. Porque a igreja tem pregadores que vêm pregar aqui como os pastores dela. A igreja não fará diferença na vida das pessoas, se depender apenas dos pregadores, do ministério de louvor. A igreja será vista, terá influência, impactará o bairro de São Mateus, quando nós sairmos da nossa zona de conforto e avançarmos aonde estão as pessoas precisando de auxílio, de ajuda, de cuidado, de amor, de carinho. Pessoas tiram suas próprias vidas porque não encontram razão para continuar vivendo. Pessoas não vêm à igreja, às vezes, porque veio à igreja e se sentiu vazia, se sentiu que ninguém cuidou dela, que esquecemos elas. São Mateus não quer isso para ela. A liderança não quer isso. Nós queremos ir mais adiante. Nós queremos ser importante, porque cada pessoa é importante para Deus. E quem é importante para Deus é importante para essa igreja. Então vamos avançar. Vamos ir, vamos buscar, vamos ir adiante e fazer diferença. Precisamos ter um coração disposto a amar quem Deus ama. E a pergunta que eu quero pensar com você nesta noite, para nós caminharmos, finalizarmos. O que a palavra de Deus chama você a fazer? Qual o sentimento que você sai desse encontro? No seu coração, você se sente uma pessoa que serve a Deus de verdade, servindo pessoas? Você tem cuidado das pessoas? Você tem se importado com elas? Você está preocupado com quem está em casa, fechado nas portas das suas casas, sem querer ver ninguém, depressiva? Você está preocupado com aquele que não tem condições de ir ao médico e não tem ninguém para levar ela? Você se importa com aquela pessoa que não consegue resolver os seus problemas, precisando de um auxílio, e você tem saúde, você tem um tempo que você pode ir lá e ajudar essa pessoa? Você está preocupado, você tem no seu coração a necessidade de evangelizar a pessoas, mostrar para ela que Jesus ama, que Jesus morreu na cruz por ela. Jesus é o mestre no princípio do servir. Serviu ao próximo, serviu eu e você, e continua nos servindo no poder do Espírito Santo. Continua nos servindo às vezes com o dom que Ele colocou a outra pessoa do nosso lado. Mas e eu e você, estamos fazendo isso? Estamos nos importando com isso? A IBSM, na sua liderança, quer 2025, um ano diferente. Um ano que nós possamos fazer diferença. Que nós possamos abençoar pessoas. Que nós possamos cuidar das pessoas melhores.
amar mais. Comece fazendo isso. Entenda que o seu dom, ou dons, seus talentos ou habilidades suas, não são para vir ser carregado até a cadeira da igreja e levado embora para casa. Eles precisam ser exercidos na dinâmica da igreja IBSM. Evangelizar, servir, acolher pessoas, transformar a vida das pessoas, vir adorar a Deus, mas amar pessoas. Essa é a missão, essa é a visão da igreja. Que essa seja a minha visão, seja a sua visão, e que nós estejamos comprometidos com ela. Que nós possamos exercer isso na nossa vida. Que o Espírito Santo possa nos impulsionar a fazer algo mais em 2025 do que talvez nós tenhamos feito em 2024. Eu quero fazer melhor. Eu quero fazer mais. Eu quero ser útil. Eu quero te servir. Eu estou aqui para servir vocês. Serviço leve, tá? Não abusa. Mas estou aqui para servir, pastor Dácio. Tá? Ele falou que vai carregar um saco de cimento depois lá, que é levinho. Mas nós estamos aqui para servir a igreja. Servir vocês. Pastor, tem alguém lá que precisa ser levado ao médico. Opa, vamos ver. Oxe, por que não? Fiz tanto isso, tenho feito tanto tempo isso no meu ministério. Visitando pessoas, levando aos hospitais. Às vezes a gente também tem a nossa agenda, um espacinho para cuidar de alguém. Precisamos ter uma pessoa que, olha, está depressiva, precisa de ser cuidada, amada. Vamos lá, vamos orar com ela, vamos cuidar dela. Vamos ajudá-la. Que Deus possa encontrar em mim e em vocês um servo leal, disposto a servir ao próximo. Amém? Que Deus nos abençoe.